Saúdo você que nos assiste mais uma vez, com a graça do Senhor Jesus. Estamos reunidos aqui em igreja, mais um culto, onde mais uma vez Deus nos reúne para meditar em sua palavra. Convido você a pegar sua palavra, nós já estamos aqui cada um com sua Bíblia na mão, e juntos vamos fazer uma oração. Hoje nós vamos estar meditando em Apocalipse, capítulo 3. Vamos falar de um assunto, que Deus me tocou a compartilhar com a igreja hoje, que diz respeito ao seguinte: ter o nome de estar vivo, mas na verdade está morto. Vou repetir: ter o nome de estar vivo, mas na verdade está morto. Você que nos assiste também, aqui nós vamos estar nos ajoelhando agora para pedir a Deus para que fale conosco. Você também se ajoelha, pede a Deus para te falar com você ao abrir sua palavra. Então convido a igreja que eles se puderem, nós vamos nos ajoelhar e pedir a Deus que fale conosco, e assim vamos ler sua palavra. Querido e santo Deus, aqui o Senhor nos reuniu para aprender da Tua palavra, para Te adorar e para servir ao Senhor. Peço, ó Deus, que o Senhor perdoe os meus pecados e me use como um vaso limpo em Tuas mãos. Que o Senhor Jesus tenha liberdade para falar à Sua igreja e deixar clara a Sua vontade. E que todos aqui presentes, também aqueles que nos assistem, recebam da Sua palavra a influência do Teu Santo Espírito e sejam abençoados. É o que pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, nós vamos estar abrindo em Apocalipse, capítulo 3. Vamos estudar sobre ser conhecido como estar vivo aos olhos, porém Deus, ao enxergar, diz: está morto. Vamos entender o que é isso. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 1, diz assim o Senhor: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, esse é Jesus. E ele diz: conheça tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então Jesus diz: conheço as tuas obras, você tem um nome de que está vivo, mas na verdade está morto. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Primeiro nós vamos dividir o estudo em 3 etapas, para ficar fácil a didática, para a gente aprender aqui. O contexto histórico que isso se cumpriu, isso aqui já se cumpriu no passado, mas o Apocalipse é o seguinte: algumas coisas do Apocalipse se cumpriu no passado, mas ela volta a se cumprir em nosso tempo. Por quê? Porque o Apocalipse ele foi escrito para o tempo do fim, para o nosso tempo. Então, o cumprimento dele no passado vai ser importante para a gente entender o que Jesus quis dizer com isso aqui, qual era a situação que estava acontecendo naquela época. Nós vamos agora a segunda etapa, a aplicação para a igreja hoje, e por último a aplicação para cada um como indivíduo, porque Deus também fala a cada um pessoalmente. Historicamente, esse período aqui, que ele fala que é o período da igreja de Sardes, é o seguinte: quando a gente volta um pouquinho antes para o capítulo 2, para vocês entenderem, no versículo 18 é apresentado uma igreja chamada Tiatira. Essas igrejas de Apocalipse, ela traz para nós períodos que a igreja passou ao longo da história até chegar o nosso tempo. E na igreja de Tiatira, quando a gente lê o versículo 19, diz assim, do capítulo 2, versículo 19 do capítulo 2: eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas olha o que ele diz agora: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Vou explicar aqui. Ele usa uma simbologia para explicar o que estava acontecendo na época. Jezabel, ela era uma mulher idólatra que se casou com um rei de Israel chamado Acabe na época. E ela matou os profetas de Deus e chamou à mesa dela para comer na mesa agora os profetas de Baal, que era um deus pagão que eles adoravam na época.
Só que é claro que nessa época aqui, Deus não está falando de uma mulher que já tinha morrido. Ele usou ela como um símbolo para explicar o que estava acontecendo. Na Bíblia, né, mulher na Bíblia, ela simboliza igreja também. Né? A igreja é a noiva de Cristo, está esperando o noivo. Jesus falou da parábola das 10 virgens, para simbolizar a situação das igrejas quando Jesus tivesse de voltar. E aqui ele usa o símbolo de Jezabel, para representar uma igreja que em uma época, que é a época da igreja de Tiatira, ela estava fazendo as pessoas, diz aqui, comerem sacrifício da idolatria, praticarem idolatria. Né? Essa história aqui, ela se passou em um período onde a igreja católica, vou ter que falar porque é o período histórico para a gente entender, ela estava praticamente dominando ali na Europa. Ali por volta de 538 a 1798, um período de 1.200 anos na Europa, né, a igreja católica dominou. E quando Deus fala que Jezabel estava fazendo os homens praticarem idolatria, é porque o que a igreja católica fez quando ela dominou? Se vocês estudarem século XVI ali, vocês vão perceber que ela, quando ela dominou, ela impôs as suas leis às pessoas na Europa na época. Então as pessoas eram obrigadas a adorar a imagem de escultura, coisa que na palavra é proibido por Deus. As pessoas não tinham o direito de ir para outra religião, se não fosse da católica, morria. Então a igreja está passando por esse período, e ele representou Jezabel. Porque Jezabel, lá no passado, ela matou os profetas de Deus que falavam a verdade e colocou na mesa aqueles que pregavam mentiras de Baal, os que praticavam idolatria. E foi o que a igreja católica fez lá no passado. Né? E no ano ali 538 a 1798. Quem se levantava com a verdade, ela perseguia e matava. Mas os seus clérigos que ajudavam com a sua mentira, eles vendiam, falavam assim, vender terreno no céu. O que é que ela fazia? Ela dizia assim para você, se você quiser pecar amanhã, não é nem hoje. Se você quiser cometer um pecado amanhã, sabe o que você faz? Você compra aqui, bota um dinheiro no cofre da igreja, assim que o dinheiro cair, você está liberado para cometer um pecado amanhã. Ela vendia perdão. Entende? Então, isso não está na palavra. Onde é que Deus vai permitir que você traga um dinheiro, coloca aqui, aí amanhã você está com a permissão, porque colocou um dinheiro aqui de cometer um pecado. Mas ela fazia isso. Então, Deus usou Jezabel para representar essa situação. Jezabel fez isso, ela matou os profetas de Deus e colocou na mesa os de Baal, os que apoiavam essas coisas. E aí a igreja que se segue na história é a de Sardes que a gente leu. Deus falou, você tem o nome de quem está viva, mas você está morto. O que é que acontece? Quando a supremacia papal acabou, ou seja, ela perdeu essa autoridade, ali por volta de 1798, quando ela perdeu essa autoridade, e as igrejas agora tiveram liberdade, as pessoas começaram a ter liberdade para escolher seguir a Bíblia como ela lia e cria, que antes não tinha. Isso aí deveria melhorar a igreja, mas piorou. Quando a igreja estava sendo perseguida pela igreja católica, aqueles estavam sendo perseguidos na época, se vocês botarem na internet, aí vocês encontram a história, né? Bota aí, Santa Inquisição, vocês vão ver o que eram isso. Aqueles que não apoiavam as crenças dela, eram considerados hereges, eram colocados na fogueira, eram presos e mortos. Mas quando isso acabou, e agora as pessoas tinham liberdade de seguir o seu Deus conforme a sua consciência e leitura da palavra, o que deveria ser uma bênção, a igreja se viu numa situação piorada. Por quê? Quando eles estavam sendo perseguidos, estavam fervorosos. Se reuniam escondidos nas cavernas, se reuniam escondidos nos bosques e estavam louvando a Deus. Quanto mais crente morria, a história conta, mais crente aparecia cantando. Mas quando essa situação acabou, que as igrejas agora estavam na liberdade de servir a Deus, entrou em um formalismo. Ou seja, tinha um nome de ser de Cristo, mas o mundo estava dentro da igreja. Isso não se via quando a igreja estava sendo perseguida. Mas quando a perseguição acabou, e aí a igreja entrou na normalidade, tendo a liberdade de ir e vir como nós temos hoje, as práticas mundanas começou a entrar dentro da igreja, e a igreja foi aceitando. E aquela igreja que era viva e fervorosa diante de Deus, começou a só ter o nome diante de Deus que estava viva. Mas Deus falou, você está morto. Porque não tem mais aquele fervor quando era perseguida. Tem um nome de ser de Deus, mas
Estão vivendo como as pessoas do mundo. Essa era a situação da igreja de Sardes. Jesus falou, o povo aí fora pode achar que vocês são cristãos, mas eu conheço as tuas obras. Vocês têm nome de que estão vivos, mas eu enxergo, vocês estão mortos. Essa é a pior situação que existe para a igreja de Deus. Pior situação. E se você estudar a história bíblica, vocês vão ver que essa situação sempre vinha quando a igreja estava na normalidade. Não é que Deus gosta de ver a igreja sendo perseguida, mas infelizmente foi o que a história mostrou. Sempre que a perseguição cessava, a igreja normalizava, você viu o povo de Israel começava a erguer altares a Baal, a deuses estranhos, aí Deus mandava o profeta, apertava o cerco e quando o povo estava sofrendo, se convertia. Mas quando normalizava, voltava para a idolatria. O ser humano é difícil lidar com o ser humano, né? Depois que o pecado entrou. Então, essa situação aqui não estava agradando a Deus. E aí vamos trazer para o nosso tempo. Assim, coloquei os irmãos na história do que se passava, vamos trazer para nós. Ter nome de que vive e está morto. Irmãos, não queiram estar nessa situação. Nós devemos orar ao Senhor e buscá-lo para não entrar nessa situação. Aqui em Apocalipse, se vocês abrirem, a gente já está em capítulo 3, mas se a gente ler aqui, vamos ler o versículo 15. Apocalipse capítulo 15. Não, capítulo 3, versículo 15. Olha o que ele diz. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vou vomitar-te da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então olha a situação, Deus fala assim, ó, você não é nem quente e nem frio, quem dera você fosse frio, mas você é morno, morno não é bom, eu vou vomitar você da minha boca. Eu digo para você que você é um miserável, mas você diz, não, eu sou rico. Você é um pobre, não tenho falta de nada. Aí Jesus fala, você é um miserável, um desgraçado, não está enxergando a situação? Não, eu sou rico, não preciso de nada. Essa é a pior situação que qualquer cristão ou igreja pode entrar. Morna. Porque o quente, ele está fervoroso. Ele está ali firme com Deus. O frio não é uma situação boa. Ele está afastado de Deus. Porém, ele tem a consciência de que está no erro. Mas o morno é o pior que tem. Sabe o que é o morno? Ele está todo errado. Está seguindo as influências mundanas da igreja. Porém, acredita que está bem. Então, quando a pessoa está errada e acredita que está bem, é difícil você assim, aconselhar, dizer que você está errado. Ela não aceita. Jesus está falando, você não está. Ela diz, não, eu estou rico, estou abastado, não preciso de nada. Jesus fala, você está nu, você é um miserável, você não está enxergando, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Não preciso de nada, estou rico. Essa é a pior situação, meus irmãos. E é justamente para esse ponto que Deus está querendo que a gente abra os olhos. É a situação do nosso tempo hoje. Jesus falou assim, quando eu vier, quando eu estiver perto de vir, um dos sinais é que será como nos dias de Noé. Por que vocês acham que na época de Noé só entrou 8 pessoas na arca? No mundo não tinha poucas pessoas assim. Eu sei que não tinha tantas como hoje, mas não tinha poucas. E só 8 pessoas entrou. Deus deu um tempo, se vocês lerem lá em Gênesis 6, 120 anos, enquanto Noé estava construindo a arca. Mas ninguém entrou, só a família dele. E quando Jesus fala que nos últimos dias serão como nos dias de Noé, a gente começa a entender o porquê ter nome de estar vivo, mas na verdade está morto. Na verdade está morto. Devemos fugir dessa situação. E como? Só com Jesus. Devemos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos. O salmista Davi ele orou em Salmo 139 e disse assim, Senhor, se existe algum caminho errado em mim, me mostra, porque pode ser que eu não esteja vendo. Era a oração do salmista. Se tem algum caminho errado em mim, me mostra. Não deixa eu confiar na minha consciência, do que eu acho, o meu coração é enganoso. Irmãos, devemos consultar o Senhor.
não confiar nem em nós mesmos. Mas essa é a situação geral de hoje, nós vamos trazer a prova disso. Primeiro que a palavra está dizendo. A gente leu o capítulo 3, versículo 2, mas olha o que ele diz no versículo 3 do capítulo 2. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Falando da volta de Jesus. Provando que a mensagem também é para o tempo do fim. Ele falou, lembrem-se do que você recebeu. E o que você ouviu. Guarda e se arrependa. Porque se você não se arrepender, eu vou vir como um ladrão para vocês. A volta de Jesus vai ser como um ladrão para aqueles que não estiverem preparados. Porque, olha, se eu saio aqui e eu não sei que tem um ladrão ali na esquina, quando ele aparece de surpresa para mim e acabou. Está em cima. Agora, se eu sei que tem um ladrão ali, eu não saio, eu ligo para a polícia. Olha, tem um ladrão na esquina me esperando. Então, Jesus, quando ele vem como um ladrão, não é que ele vai vir escondido. É que para aqueles que não se preparam, não ficam atentos aos sinais que Jesus deixou na palavra, ele não vai estar se preparando e de repente, acabou. Foi surpreendido. Acabou o tempo. Então ele está falando o seguinte, apesar de nós vivermos nesse tempo onde ele fala que as igrejas têm nome de que vive, mas estão mortas, nós não. Agora sim, para indivíduo. Você não. Lembre-se do que você recebeu. Guarda. Não deixe ser influenciado pela maioria. Nós não somos gado. Gado é assim, eu já vi. Às vezes eu passo na fazenda assim, quando um olha, todo mundo começa a olhar e para de comer e fica todo mundo seguindo, o primeiro. Nós não somos gado. Então, não deixe ser pela influência do mundo hoje. Independente se tu não é uma igreja, se não está seguindo a palavra, não deixe ser influenciado. Irmãos, eu não preciso falar para vocês, mas é notório, o mundo entrou na igreja. E ponto. Eu não preciso abrir muito texto para todo mundo ver isso hoje. Muitas vezes não há diferença das pessoas que vivem lá fora para aqueles que se dizem cristãos. Não há. As vestes são iguais. As práticas são iguais. Os ambientes frequentes são iguais. A única coisa que muda é que um horário de algum dia na semana vão na igreja de ser de Jesus. E como é que influencia o mundo desse jeito? Porque a igreja ela é chamada para mostrar o que é ser diferente, o que é ser Jesus, e aí as pessoas serem atraídas por isso. Mas está tudo igual. Abram comigo em Isaías, e Deus fala dessa situação. Isaías, capítulo 4. E aí, depois de ler Isaías, vamos já seguir para a parte final, que nós vamos entender por que Deus fala que as igrejas estão com o nome de quem vive, mas morre. Isaías, capítulo 4. Olha a situação em que estamos vivendo. Isaías, capítulo 4. Versículo 1. Isaías capítulo 4, versículo 1. Ele fala assim, ó: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos com nossas próprias vestes. Tão somente o que queremos é ser chamado pelo teu nome. E só. Vou explicar isso aqui. Quando Deus, lembra, quando Deus usa o número 7, vocês têm que entender uma coisa, Deus está mostrando a totalidade. Por exemplo, Deus fez a semana com 7 dias, o 7º é o sagrado. Se você ler Apocalipse, existe lá 7 selos, existe lá 7 trombetas, existe lá 7 pragas, existe na palavra de Deus 6 anos e o 7º ano sagrado. Então, o número 7 Deus sempre usou para simbolizar aquilo que é sagrado, ou seja, a totalidade. Então, a semana tem 7 dias, ou seja, ela é completa, porque é no número 7. Entende? Então, quando Deus fala aqui 7 mulheres na Bíblia representa igreja. Vocês leiam Efésios capítulo 5, versículo 25, Deus fala: maridos, amem as vossas mulheres, igual Cristo amou a igreja, comparando o marido com Jesus e a igreja com a mulher.
Então, quando ele fala aqui 7 mulheres, ele está falando o seguinte: é a situação que estamos vivendo. A totalidade das igrejas. Fala assim, ó, e olha o que elas estão dizendo. Nós comeremos o nosso próprio pão. Pão, na palavra de Deus, significa doutrina. Nós comeremos o nosso próprio pão. Nós nos vestiremos das nossas próprias vestes. As vestes de Cristo é sua justiça. Está em Apocalipse 19. Nós só queremos ser chamados pelo teu nome. Ou seja, o que eles estão dizendo? Nós vamos seguir as nossas doutrinas, o que a gente prefere ensinar, o que a gente gosta. Nós vamos ter a nossa própria justiça, mas só queremos que o Senhor empreste o seu nome de cristão. Não queremos do seu pão, nem suas vestes. E Jesus falou o que lá que a gente lê em Apocalipse 3? Você está nu. Precisa das vestes de Cristo, mas não quer. Não quer. Só quer o nome de cristão. Então hoje, a cada esquina que a gente anda, praticamente, abre-se uma igreja. E a sociedade vê como uma coisa boa. Bom. Mas vocês sabem o que Deus pediu para a igreja ensinar? Sabe qual é a prova de que a igreja está andando com Cristo? Está na Bíblia. Vamos para 1 João. Lá perto de Apocalipse. Primeira carta de João. A prova de que a igreja realmente está com Cristo, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Lá perto de Apocalipse, bem pertinho. Antes, um pouco. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Vou aguardar todos abrirem. 1 João, capítulo 2. Versículo 3 e 4. Todos acharam? Diz assim o Senhor, falando de Jesus: e nisto sabemos que o conhecemos. Como? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, este é mentiroso, e nele não está a verdade. Então ele diz, nisto sabemos que realmente o conhecemos, que estamos com ele, entendemos o que ele quer de nós, se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz, não, nós somos dele, aquelas que diz, só queremos o teu nome, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso, não tem a verdade. Não tem a verdade. Eu poderia abrir vários textos aqui, mas não é onde eu quero explorar tanto, mostrando que Deus sempre defendeu a sua lei na palavra. Quando o jovem rico foi até Jesus, Mateus 19, e perguntou, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, conhece os mandamentos? Primeira coisa que ele perguntou. E o jovem falou, conheço. Conhece mesmo? Conheço. Ele falou, tá, então faz o seguinte, vende tudo o que tem, dá aos pobres e depois volta. Aquele jovem nunca mais voltou. Ele não guardava os mandamentos. Ele não tinha amor por Deus. Jesus provou quando ele pediu para ele entregar seus bens. Quando foi um líder da sinagoga perguntou a Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou em João 15, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, assim como eu obedeci os mandamentos de meu Pai. E assim tem outros versículos. A questão é, a verdadeira igreja, aquela que recebeu Cristo no coração, sabe o que acontece com ela? Voltem um pouquinho. Vocês vão encontrar um livro chamado Hebreus. Só passar algumas folhas assim, vocês logo acham. Voltando, Hebreus. No capítulo 10 de Hebreus, Deus diz o que Ele faz com a igreja, de que realmente está viva. Os membros que realmente entregaram a sua vida a Cristo. Aqueles que realmente têm a vida em Cristo ardendo em seu coração. Hebreus capítulo 10, vamos ler o versículo 16. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor.
Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então olha o que Jesus disse que vai fazer. Colocarei a minha lei em seu coração e a escreverei na sua mente. Jesus faz isso com o verdadeiro cristão. E a prova de que realmente estamos num tempo em que Jesus diz, vocês dizem que estão vivos, mas estão mortos, sabe qual é? Hoje nós temos, praticamente comparado às gerações que passaram, um período onde mais se tem igrejas abertas. E deveria ser uma bênção. Nossa, o mundo está entregue a Cristo. E não está. Se tem uma geração que não está entregue a Cristo, é essa nossa. Não é à toa que Jesus comparou-la com o tempo de Noé. E só 8 pessoas se salvaram. Não se enganem. Abrir uma igreja não quer dizer que ela é de Deus. Não é isso que prova que a igreja é de Deus. Vir para o púlpito e abrir a Bíblia não prova que eu sou de Deus. Não prova. Arrumar a igreja da forma que for. Criar atrativos para atrair mais pessoas, mais jovens, seja quem for. Não é isso que mostra que a igreja é de Deus. Ele falou, a igreja que me ama obedece os meus mandamentos. E ponto. Ela não vai estar preocupada se vai estar cheia ou não. Ela vai continuar ensinando os mandamentos de Deus. Como é ter o nome de que está vivo e morre? Tem o nome de Cristo, mas no seu ensinamento, é um ensinamento onde está pronto para... Como é que eu posso fazer? É uns sermões preparados para deixar as pessoas entretidas. É um sermão preparado para que as pessoas tenham o prazer de estar aqui, mas não há sacrifício, não há renúncia, não há obediência. O que é que diz os mandamentos de Deus, meus irmãos? Como é que a gente lê nas Escrituras? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Mim é singular, mim não é plural. Deus é um só. Mas o que diz hoje na maior parte do cristianismo, por assim dizer, que Deus é uma trindade. Essa palavra nem existe na Bíblia. Mas se hoje você fala contra essa palavra, você que é o errado. Olha como os valores se inverteram. Nas igrejas que estão super lotadas, que têm seus pregadores famosos. Esses dias, essa semana eu estava olhando, a gente foi fazer uma visita a uma pessoa e a pessoa ficou estranhando porque a gente não cobrou nada. E a gente foi fazer visita naquele bairro e as pessoas, mas é de graça? Eu digo, mas por que as pessoas estão estranhando porque a gente está entregando de graça? Será que está passando alguém aqui cobrando? Né? Porque você está estranhando. E aí, uma pessoa nos revelou que no meio do cristianismo, quem só prega se for pago. Eu nunca vi isso nas Escrituras. Não estou aqui para apontar dedo que eu não sei quem é. Mas que existe, existe. Essa semana eu estava até mexendo, apareceu ali, uma pregadora muito famosa, não estou aqui para expor ninguém, mas aceitou pregar. Mas só aceitou porque a prefeitura foi lá e pagou 90 mil por um sermão. Onde é que está isso nas Escrituras? Quer dizer que se não pagasse, aquelas pessoas iam ficar sem ouvir o Evangelho? Onde é que tem Jesus nisso, meus irmãos? Sejam sinceros consigo mesmo. A Bíblia fala assim, que o trabalhador é digno do seu salário. A Bíblia fala que Deus ia levantar ministros e esses iam viver da obra. Não estou excluindo isso. Mas onde é que está escrito que se a pessoa não receber uma quantia dessa, aquelas pessoas que foram lá iam ficar sem ouvir o Evangelho? Eu nunca vi Jesus fazendo isso. Nunca vi. Para finalizar, vamos fechar os mandamentos. O que é que diz o segundo mandamento da lei de Deus? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, nem debaixo da terra. Não se encurvarás a elas, nem as adorarás. Eu sou um Deus ciumento. Não aceito. Não, nosso Brasil é praticamente idólatra. Eu viajo com minha esposa, cada cidade que a gente entra é uma imagem gigante que nos recebe. Nas estradas é cheio de capelinha com suas imagens de escultura. A gente visita muita gente durante a semana e todo mundo tem seu altarzinho. Várias vezes a gente passa na rua e aparece as pessoas carregando uma imagem.
e tem nome de quem está vivo. Por quê? Porque carrega multidões. E as pessoas celebram achando que Deus está abençoando aquilo quando não está. Tem nome de quem está vivo, mas está morto. Quer ser ouvido por Deus? Entra no teu quarto, coloca o joelho no chão e clama a quem vai te ouvir: Jesus Cristo. Um pedaço de gesso não vai te responder nunca. Dê um pedaço de pão a uma criança e pede para ele bater, aquele santo nunca vai se defender. Vai ser quebrado por uma criança. E aí Deus segue: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai. E aí vários homens se levantando como servos de Deus, só entrega a palavra se receberem, usando o nome de Deus em vão, porque Jesus não ensinou isso. Os apóstolos, leiam o livro de Atos, diziam para eles: se vocês continuarem falando de Jesus aqui, vocês vão morrer. E eles falavam, correm o risco de morrer. E aí hoje alguém se diz ser de Cristo, muito conhecido, atrai multidões para ouvirem, mas se não entregar um capital, não fala. Vocês acham que o porquê da nossa geração ter muitas igrejas está sendo uma bênção? Não está. O quarto mandamento: aquele que mais é pisado no meio cristão. Não estou nem falando das pessoas que não aceitam o evangelho, do meio cristão. Igrejas que carregam o nome de Cristo. É o mais pisado e desprezado, e vão pagar por isso. Não se enganem, a Bíblia fala: todos enfrentarão o tribunal de Cristo. Está escrito: lembra-te do dia do sábado como um dia sagrado. 6 dias trabalharás, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não. Porque Deus, quando criou os céus e a terra e tudo que existe, fez tudo em 6 dias. E no 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Falem o que quiser. Levante o diploma que quiser. Deus não está... Você pode ter 5, 6, 7 diplomas de teologia, seu PhD. Jesus falou: graças te dou, ó Pai, porque não revelaste isso aos grandes, mas aos pequeninos. Está escrito: o sábado é o dia do Senhor. E o que é ensinado hoje nas igrejas? Guarde domingo e dias santos. Agora me mostra, onde está isso na palavra de Deus? Se alguém mostrar a palavra domingo na Bíblia, eu me calo agora. Procurem. Se alguém achar a palavra domingo na Bíblia, eu não subo mais aqui no púlpito. Não tem. Agora, sábado sagrado, pode anotar que vocês vão encontrar mais de 100. Pode anotar. E as igrejas que têm nome de que estão vivas, todas levantam a espada para dizer: não deve mais guardar o sábado. Isso era para os judeus. Jesus fazia isso. Jesus curou no sábado. Tá, mas onde é que diz o mandamento que curar é pecado? Não é. Deus falou de trabalho. Não falou de curar, de atender os doentes. Deus falou de a gente deixar o nosso egoísmo de lado e segurar um pouco a ânsia de ganhar dinheiro e dedicar um dia a servir a Deus. Deus não vai mudar. A prova foi o dilúvio. Tinha só 8 pessoas dentro da arca, mas Deus não falou: nossa, vai morrer quase todo mundo da terra. Não. Ele mandou o dilúvio. Quem entrou, entrou. Deus não vai mudar, meus irmãos. Então as igrejas têm o nome de que vive e estão pisando no sábado. Mandamento de Deus. E aí, chama-se os especialistas, que hoje tudo tem um especialista na internet, né? Tem especialistas para aquilo, daquilo, o porquê, porque só o judeu, porquê daquilo. Mas a Bíblia é uma só. Está escrito: lembra-te do dia de sábado. E acabou. Não estou aqui para discutir. Quem quiser discutir, discuta com Deus. Foi Ele que decidiu abençoar o 7º dia. Mas quem abriu o coração para Jesus, Ele fala: colocarei as minhas leis no seu coração e vou escrever na sua mente. E aí sim você vai andar em novidade de vida. Você vai ser vivo. Vai ser um testemunho, porque é um testemunho, meus irmãos. Em um mundo hoje, em um tempo em que a fome, a ganância está tão grande, que é mais valiosa do que uma vida. Hoje a gente vê pessoas, vidas sendo ceifadas por causa desse papel.
E o amor do dinheiro ser tão grande, você dizer, não, vou parar porque Deus pediu. Isso é uma prova de fé e é um testemunho de que eu amo a Deus. E não é porque eu estou falando, é porque Deus pediu. E aí, para fechar, ele segue. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho contra o teu próximo e não cobice nada do teu próximo. Essa é a santa lei de Deus. Para terminarmos, a Bíblia fala o povo que Jesus vem buscar nesses últimos dias. O último texto que vamos ler hoje, Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O próprio Senhor está falando quem são os santos dos últimos dias que Ele vai vir buscar. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O que é que o texto está dizendo? Aquele que tem fé de Cristo, ele é ganho para a obediência. Esse é o ponto. Não existe Jesus salvar uma alma e manter ela desobediente. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden porque desobedeceram. E o salário daquela desobediência, que chama pecado, seria a morte. Então Jesus morreu no lugar dele para que ele voltasse a obedecer e não precisasse morrer. Então não existe andar com Cristo e estar na desobediência e eu sou de Jesus. Irmão, Deus nos ama, mas Ele não é bobo. Bom? Os santos dos últimos dias, é Deus que chama eles de santos. Mas somos pecadores que foram transformados pela graça. Mas eles têm a fé do Senhor Jesus, aí entra a graça na vida deles. Mas eles vão obedecer os mandamentos. Essa será sim uma igreja viva. Ela terá o nome de cristão e as pessoas vão ver no dia a dia, onde encontrarem, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, entre família, ele é um servo de Deus, porque ele obedece. Ele não fica procurando coisa para se desviar do sacrifício. Não, peraí. Ah, tá, aqui, ó. Então isso pode fazer. O ser humano gosta de se desviar do sacrifício, mas Jesus falou o seguinte: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Largo é o caminho que conduz à perdição. Entrai pelo caminho estreito. A porta é estreita, o caminho é apertado, que leva à vida. Vai ser sacrifício. Ninguém vai colocar o pé no céu sem ter feito seus sacrifícios aqui na terra. Não se enganem. Obedecer a Cristo nessa terra vai depender sacrifício sim. Por quê? Porque o diabo, ele ira contra aqueles que obedecem a Deus. Então, ele não vai deixar você ter uma vida fácil. Ele vai usar de suas armas para fazer você desistir. Mas o que é que diz as Escrituras? Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, o que eu posso dizer para vocês, para finalizarmos é: olhem para Cristo como se deve olhar. Esqueçam a fala do homem. Sente na sua casa. Diga: olha, Senhor, agora estou aqui eu e você. Eu e o Senhor. Aqui está a tua palavra. Fala comigo. Separa um tempo você e Deus. Deixa de ouvir o pregador do YouTube, deixa de ouvir o famoso não sei de quê, aquele que tem não sei quantos diplomas, é muito famoso. Cada cristão tem que ter seu momento com Deus. Senta, nem que seja 30 minutos diário, e fala: Senhor, fala comigo. Qual é a verdade da tua palavra? E ele vai falar, meus irmãos. Ele não deixa ninguém sem esclarecimento. Ele diz: aquele que vem até mim, de jeito nenhum eu virarei as costas para ele. João capítulo 6. Mas o que os homens estão fazendo? Eles escutam seus líderes e aquilo para eles é absoluto. Ah, o meu líder falou, é isso e acabou. E se o líder estiver errado? Então vai aquela multidão para o buraco. Nós não devemos ser assim, meus irmãos. Procurem ser cristãos vivos. Não cristãos que têm o nome de vivos, mas Jesus sabe que está morto. Porque carrega o nome de cristão, carrega a Bíblia debaixo do braço, se arruma para ir à igreja, mas Deus sabe que
que desobedece à lei dele. E aí, Deus quer dar a vida eterna a cada um de nós. Ele fala em Apocalipse 22:14, aqueles que guardam os mandamentos é que vão voltar a ter acesso à árvore da vida. É os que guardam, não é os que desobedecem. Então a igreja tem que guardar o sábado? Tem, porque Deus colocou na lei. A igreja tem que adorar um só Deus? Tem, porque Deus colocou na lei. A igreja tem que desprezar toda forma de culto que leve a adorar a imagem de escultura? Tem, porque Deus colocou na lei. Um evangelho que leva as pessoas a fugirem da lei de Deus é uma igreja que está viva aos olhos do mundo, mas para Deus está morta. Não sejam esses cristãos. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Orem e o Senhor vai mostrar a vocês o caminho. Ele deixou a Bíblia. É o que a gente precisa. A Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Então, com isso, eu oro para que Deus ajude vocês a terem vontade de ler a Bíblia. Eu sei que não é fácil. Mas se pedirem, Deus dá. Vontade de separar onde ler a palavra, para que não sejam enganados. Para que não entrem na corrente dos que vivem, mas estão mortos. Só Deus sabe quem são. Eu não estou livre disso, não. Não estou livre. Se eu não orar e não buscar o Senhor, eu corro risco de entrar na corrente também. Deus conhece meu coração, conhece de cada um. Não estou me colocando aqui diante de vocês como um santo. Eu sou um pecador. O mesmo Jesus que eu estou falando aqui para vocês, eu preciso dele. Todo dia. Um dia que eu desviar o olho de Jesus é igual Pedro. Desviou, Jesus afundou, quando estava andando na água. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos pecadores. Mas a Bíblia nos aponta o caminho da vitória. O caminho da vitória. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. E você que nos assiste, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Busque a verdade como aquele homem que procura um tesouro. Ele cava e não vai sair dali enquanto não achar aquela joia preciosa. Faça isso com a palavra de Deus. Deus vai te honrar. Ele vai falar com você. Bom, então que Deus te abençoe e até uma próxima. Em nome do Senhor Jesus.